Desde o fim de dezembro, o litoral sul de São Paulo vive um surto de virose que tem se espalhado rápido. A região recebeu 5 milhões de turistas na virada do ano. Que alívio voltar para casa. Ana Carolina escolheu passar a virada do ano com a família na Praia Grande, litoral paulista. Mas ninguém aproveitou nada. Todos ficaram doentes. Começou com a minha sobrinha e a gente achou que tinha sido um crepe que ela tinha comido. Passou a noite toda muito mal, vomitando e tendo diarreia. E aí, logo em seguida, a minha irmã acordou passando mal. Depois, quando deu meio-dia, minha outra sobrinha e depois, no outro dia, o meu filho. Foi uma sequência de virose. Quem continua nas cidades do litoral sul de São Paulo enfrenta postos de saúde lotados. São horas de espera por atendimento médico. Caótico. Eu perguntei para o moço lá dentro, ele me deu uma estimativa de 20 a 30 minutos para triagem. Mentira, já passou de uma hora, não fui atendida. E o que chama a atenção é que a maioria das pessoas tem os mesmos sintomas. Ânsia de vômito, dor de barriga. Sentindo enjoo, vômito e diarreia. Muita dor no corpo e vomitando bastante. O litoral sul de São Paulo vive um surto de virose. Só em Guarujá foram contabilizados mais de 2.000 atendimentos por conta da doença no mês de dezembro. E o mesmo cenário perdura nesse começo de 2025. Com a lotação do litoral, as faixas de areia ficaram visivelmente sujas. A população denuncia ainda vazamento de esgoto em praias muito frequentadas. A gente vem cedo para trabalhar, aí os clientes não querem ficar por causa do esgoto a céu aberto entrando no mar. Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que o tempo de espera por atendimento nas unidades foi reduzido após o reforço de médicos e enfermeiros em todo o sistema municipal. Disse que a Sabesp foi notificada sobre a possibilidade de vazamentos e ligações clandestinas de esgoto e que aguarda o resultado de análises encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para tentar esclarecer a origem dos casos. A Prefeitura de Santos informou que todos os estabelecimentos que comercializam alimentos são visitados periodicamente pela Vigilância Sanitária, que observa as condições de higiene e armazenamento da comida e exige comprovação de curso de manipulação de alimentos dos funcionários. A Secretaria de Saúde Pública da Praia Grande confirmou que houve um aumento no número de casos de virose e que as equipes foram reforçadas para darem todo o suporte necessário neste período. Depois dessa experiência, Ana Carolina pretende evitar o litoral nessa época do ano. A gente combinou que agora Réveillon é só em sítio, nunca mais em praia. Complicado, ainda mais quando tem muita gente, né? Agora, quais são as principais causas de viroses? Como as pessoas podem se proteger? Para explicar sobre isso, a gente faz conexão com a infectologista da Unicamp e membro da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a Raquel Stuck. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda sempre ao Conexão Record News. Claro, esse caso ganhou muita repercussão, são muitas pessoas contaminadas, né? E acho que vale a gente destacar aqui que muitas vezes a virose, ela atua de forma e intensidade diferente, dependendo de organismo para organismo, né? Olá, Kelly, boa tarde, é um prazer estar novamente falando com você e com todos que nos acompanham agora. Kelly, a manifestação, ela varia em intensidade, realmente, né, até conforme a carga, né, de contaminação ou de ingestão de pessoa para pessoa, porque isso, né, normalmente varia. Quando eu tenho um caso onde a suspeita é intoxicação alimentar, por exemplo, aqui é a pessoa que comeu maior quantidade daquele alimento, né, que está contaminado, ela provavelmente vai ter uma manifestação clínica mais grave. Agora, além disso, a gente sabe que idosos e crianças, mesmo com pequenas quantidades, né, de alimento ou de água contaminada, podem ter quadro mais grave e eles são a fonte de grande preocupação. Doutora, a gente sabe que o brasileiro tem aquela mania de se automedicar e muitas vezes fala, não, é uma virose, vai passar, se hidrata bem. Qual o sinal de alerta que a gente tem que correr para o médico e procurar uma ajuda realmente de quem entende? Kelly, primeiro assim, é importante destacar que a hidratação é fundamental. Então, até quem não foi para a praia está descendo agora, ou quem já está lá, procure se hidratar,
bem e bastante com água de procedência confiável. Então, água mineral, água filtrada ou água fervida. Sempre até água numa temperatura mais para fria, e aí cuidado com o gelo que vai também, porque esse gelo pode estar contaminado, que vai refrescar, né, refrigerar essa água, porque a água à temperatura ambiente, ela dá um pouco de náusea, a pessoa não consegue se hidratar o suficiente. Então, a hidratação é importante, sim, é o pilar até do tratamento desses quadros de virose. Agora, respondendo ao que você perguntou, quando eu devo me preocupar? Depois, se eu começo a me hidratar, eu estou com vômito e diarreia, eu começo a tomar um soro, água gelada, água de coco, eu não melhoro, eu vomito logo em seguida, eu não vou, né, tomo uma medicação para vômito, isso também não corta, eu continuo vomitando, continuo com muita diarreia, eu tenho que procurar um atendimento presencial. Este quadro durou mais que 3 dias, eu tenho febre, calafrios, continuo vomitando depois de 4, 5 dias, continuo com diarreia, fiz todas as medidas, acertei a minha alimentação, devo procurar um atendimento também presencial. Agora, doutora, a gente está vendo muita gente na praia, são muitas pessoas mesmo, né? Quem não foi à praia, foi uma pergunta até que chegou para a gente aqui. Quem não foi à praia, não estava aí curtindo o Réveillon no litoral, mas depois encontra uma pessoa que teve um quadro viral, pode também pegar essa virose? O vírus, esses vírus, eles são eliminados pelas fezes, né? Normalmente, eventualmente pela saliva, mas principalmente pelas fezes. Então, se eu mantiver hábitos adequados de higiene, então as mãos sempre bem lavadas, sempre lavar muito bem as mãos antes de manipular os alimentos e depois, né? E tiver cuidado com a procedência dos alimentos, né? Então, eu não devo ter nenhum risco de transmissão de uma pessoa para outra, de quem foi para a praia e está voltando agora e tem contato comigo. Se nós duas, quem adoeceu ou ainda está se recuperando, né, e eu tivermos hábitos adequados de higiene, não há risco de transmissão. Olha, essa é uma dúvida muito frequente. Inclusive, uma amiga minha que estava com virose, fui cumprimentar ela, não, eu posso te passar virose. Então, tá vendo, gente? É sempre bom a gente esclarecer as dúvidas aqui. Doutora, tem uma outra notícia chegando, gostaria também da sua análise. Olha só, uma infecção viral também tem sobrecarregado hospitais lá da China. 5 anos depois do surgimento da Covid no país, a Organização Mundial da Saúde monitora os casos com bastante preocupação. A notícia de que a China estaria sendo devastada por um misterioso vírus se espalhou rapidamente no país depois de vídeos publicados nas redes sociais mostrarem hospitais lotados de pacientes com máscaras e pais carregando crianças em longas filas. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que é comum as infecções respiratórias atingirem o pico durante o inverno. A mídia local atribuiu o recente surto a um vírus pouco conhecido chamado de metapneumovírus humano, que provoca sintomas semelhantes aos da gripe. Segundo especialistas, o metapneumovírus humano afeta todas as faixas etárias, mas crianças, idosos e pessoas com um sistema imunológico comprometido são as mais vulneráveis. Os primeiros sinais são tosse, febre e falta de ar. Em casos graves, pode evoluir para bronquite ou pneumonia. Aqui no Japão, autoridades monitoram a evolução da doença. Ainda não existe vacina ou remédio contra o pneumovírus humano. O tratamento só ameniza os sintomas. Ele foi descoberto em 2001 e desde então um Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos registrou uma média de 20.000 hospitalizações por ano entre crianças menores de 5 anos. A China não divulgou o número de casos registrados no país, nem tampouco se foram realizados testes para identificar possíveis mutações nos vírus. A China foi o país onde o surto da Covid-19 teve início no final de 2019. 5 anos depois do primeiro caso em Wuhan, ainda restam muitas dúvidas sobre a origem do vírus que matou na pandemia mais de 15 milhões de pessoas. A falta de transparência da China, que costuma esconder o que acontece, põe o mundo em alerta mais uma vez. Pois é, ainda mais depois a gente tem enfrentado a pandemia de Covid, né? Doutora, eu gostaria da sua análise sobre o que a gente aprendeu
com a pandemia? Porque a gente, claro, não é um vírus novo, mas está fazendo uma infecção, como a reportagem também trouxe, a China nem sempre é transparente com os dados, né? Então, o que a gente aprendeu? Porque as pessoas circulam, não é? Então, é difícil a gente garantir, olha, o vírus vai estar só lá isolado, não vai causar problema por aqui também. Que lição que a gente tirou da Covid para a gente evitar aí mais casos, principalmente agora com esse vírus? Bom, primeiro, né, Kelly, realmente tudo que vem da China dá um arrepio na gente, assim, né, falar, né, relembrando aqui, né, dezembro de 2019, aqui para a gente, janeiro de 20, nossa, e realmente a China sempre as coisas são mais demoradas e não são claras como deveriam ser, e nem com a rapidez que o assunto saúde merece e exige. Mas, de qualquer forma, o que nós temos agora de notícia é mesmo, assim, que primeiros dados que se tem da China, até onde a gente pode confiar, e do Ministério da Saúde de lá, é que um aumento de internações, mas nesta época do ano, comparando com o meio do ano, por exemplo, mas algo que não é superior às internações do mesmo período do ano passado. Mas que um aumento expressivo de casos, e como a gente viu até na reportagem ali, em crianças. Então, o metapneumovírus é um vírus que a gravidade fica maior, como também já foi dito, nas crianças e nos idosos, e são esses que têm mais complicação. Bronquite, bronquiolite e pneumonia por este vírus. É um vírus que é frequente circular no inverno em todas as regiões, a gente tem que circula aqui no Brasil também, né, no inverno, em cada uma das nossas regiões, quando a gente tem no inverno em cada região. No hemisfério norte é agora o momento dele circular mais e a gravidade é nesses extremos de idade realmente. A grande preocupação é que a gente não tem vacina para este vírus e daí quem está indo para o hemisfério norte, por exemplo, né, ou quem já está lá, que cuidados deve ter? Aqueles cuidados que nós aprendemos com a Covid, né? Lugares fechados, com muita gente, máscara e máscara com alto poder de barreira, tipo aquela N95, o álcool em gel para higienizar sempre as mãos e esses cuidados redobrados para aqueles que estão com sintomas respiratórios que devem daí evitar contato com crianças e idosos. Sabe que, doutora, eu estou sentindo falta do álcool em gel, viu? Antes, né, os restaurantes todos tinham, supermercado para limpar o carrinho, né? Acho que é algo que foi importante e que deveria ser mantido, mas que, infelizmente, já não é todo lugar que tem. Olha lá, eu também tenho um na minha bolsa ali. É importante. Carrega, né, Kelly? Temos que carregar. Você sabe que outro dia eu fui ver se eu estava... ontem a gente estava no restaurante, eu olhei em volta para ver se eu achava um álcool em gel, eu estava sem minha bolsa. Eu olhei para ver se achava um álcool em gel na mesa e não tinha mais. Isso realmente é algo que a gente aprende e desaprende rapidinho, mesmo coisas tão sérias e que foram tão marcantes na nossa vida, né? Então, cada um tem que se cuidar, de fato. Pois é, vamos levar o álcool em gel, né? Porque às vezes a máscara a gente, às vezes está ao ar livre, né? Abandonou, mas o álcool em gel, a limpeza das mãos, são ações muito importantes. Doutora, muito obrigada, viu? Sempre é importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, estou à disposição. Uma boa tarde para todos, uma ótima semana.